Com relação agora ao estudo, isso é muito importante, lembrando que na técnica transvaginal, normalmente, a bexiga é esvaziada, a paciente esvazia a bexiga ou tem uma pequena repressão. Então, flexão, como nesse caso, então o fundo do útero, o corpo do útero voltado aqui, dobrado sobre a bexiga. Então, aqui você tem a síntese púbica, o compartimento anterior urológico, bexiga, o colo vesical, uretra. Você está vendo aqui a posição do útero, vagina, colo, o corpo, né? A bexiga está vazia, está dobradinho, eu estou em antiverso flexão. Quando a bexiga ela está cheia, né? Principalmente na técnica abdominal, mas às vezes também ocorre a paciente começar o exame transvaginal com a bexiga cheia. Você vai ter o útero esticadinho, ele não vai ter flexão, apenas ele vai estar em antiversão, ele está anterior, ele está voltado, o corpo, né, para a bexiga e para a parede anterior, que é essa daqui. Quando o útero ele vai para trás, né? Portanto, o fundo do útero ele está voltado para a região do reto, do sigmoide. Aqui você está vendo aqui a coluna, portanto, a região posterior ou dorsal. Ele vai estar em retroflexão, bexiga não muito cheia, né? Lembrando que o colo fica de um lado e o corpo fica do outro. Tá? E aqui, quando a bexiga está cheia, o corpo do útero não está anterior, ao contrário, ele está voltado lá para a região do reto sigmoide, para a coluna, ele está em retroversão, como já salientamos. Isso pode acontecer quando você tem, mesmo por via vaginal, uma repressão vesical adequada. Bexiga vazia tem flexão, bexiga cheia só tem inversão. Aqui é para mostrar um útero, né? O transdutor está colocado aqui nessa concavidade, né? Aqui é a região caudal, aqui é a região cranial, aqui onde está a logomarca é anterior, então esse útero está em anteversão e praticamente tem uma flexão muito discreta, muito discreta. Então eu vou dizer, ele está em antiversão ou antiverso flexão discreta. Aqui é uma situação, você está vendo aqui o canal endocervical, aqui em continuidade entrando aqui a cavidade uterina, o endométrio, fundo, o colo está voltado para o lado da logomarca e o corpo, o fundo uterino, está justamente do outro lado. Ele está o quê? No reto sigmoide, onde tem a coluna, né? Ele está posteriormente. Então, esse útero está numa retroversão. Ele não tem dobra, ele está esticadinho, né? Como nesse caso aqui. Agora, essa é uma situação em que você tem agora uma dobra, né? Você está vendo o eixo do colo, aqui o eixo do corpo uterino, fazendo uma esterometria, dá para ver já que não é uma reta com 180 graus. Aqui já tem uma angulação, e quanto mais aguda essa angulação, mais fletido é o útero. Então, nesse caso, como vocês estão vendo aqui, né, esse útero, o fundo, ele está em direção aqui à logomarca, e se trata de uma antiverso flexão. Ao contrário, aqui, agora, você está vendo bem aqui o reto, o fundo do útero está encostado ali na região do reto sigmoide, você vê o colo diametralmente oposto, e a mesma coisa, você tem uma angulação aqui já importante. Então, ele está em retroflexão ou retroverso flexão. Com relação à medida do útero, de acordo com a flexão, quanto mais acentuada, mais importante é você tomar cuidado na aferição do diâmetro longitudinal. O ideal
que nós recomendamos é a medida separadamente do colo do corpo uterino. Se você quiser ainda um detalhamento maior, muitas vezes, de acordo com o grau de flexão, você pode ainda separar o corpo do fundo, mas isso não é necessário na prática. Eu não vou ter nenhum tipo de viés se eu medir separadamente o colo e depois uma única medida, incluindo o corpo e o fundo uterino. Aí depois eu vou medir o diâmetro anteroposterior, onde é mais espesso o miométrio, e depois, rodando de 90 graus desse plano sagital, eu vou ter a medida do diâmetro transverso do útero. Então, aqui nós temos uma situação de um útero em antiversoflexão, aqui é o orifício interno, aqui é o orifício externo, aqui é o fundo da cavidade uterino, e aqui é o fundo uterino, aqui é a região da serosa, e aqui é um plano transverso em que eu vou aferir o diâmetro transverso, onde também existe a maior largura. Aqui, medindo o colo, medindo aqui o corpo e o fundo, faço a somatória dessas duas medidas e eu tenho o verdadeiro diâmetro longitudinal. A via vaginal tem tantas vantagens, mas na aferição do volume precisamos tomar cuidado em relação ao diâmetro longitudinal. A via abdominal leva essa vantagem, porque com a bexiga cheia, o útero fica esticado e fica, obviamente, mais fácil fazer a medida desse volume, desse diâmetro, em uma única medida, não preciso dividir aqui em duas. Aqui o anteroposterior, o diâmetro transverso